10h48 e quem vai se aposentar neste ano precisa ficar atento às mudanças nas regras. Depois da reforma da Previdência aprovada em 2019, anualmente temos mudanças nas regras de aposentadorias do INSS. Para quem ainda não alcançou a tão sonhada aposentadoria e espera pedir no ano de 2023, deve estar atento então a essas modificações. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada previdenciária, Paola Asturiano Martins. Doutora Paola, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo. Doutora Paola, na regra de pontos, qual que é a somatória que é necessária hoje para se aposentar nesse ano de 2023? Raquel, nesse ano de 2023, acresceu 1 ponto total, tanto para homens quanto para mulheres, para se aposentar. Então, agora em 2023, temos 90 pontos para as mulheres, no mínimo, e 100 pontos para os homens. Cresceu, então, 1 ponto do ano passado para cá. Lembrando que pontos é a somatória do tempo de contribuição total com a idade. Certo. E a regra de pedágio ainda está valendo, doutora? Ou é necessário ter a idade completa para aposentadoria? Como funciona para esse ano? Sim. As demais regras de transição também ainda existem. A regra de pedágio, tanto a de 50% quanto de 100%, elas não são alteradas nesse ano de 2023. Então, elas possuem os mesmos requisitos lá desde 2019 com a reforma previdenciária. Lembrando que o pedágio de 50% é devido somente para os segurados que, na data da reforma, lá em novembro de 2019, faltava apenas 2 anos para se aposentar, ou seja, para completar 30 anos de tempo de contribuição para as mulheres ou 35 anos de tempo de contribuição para os homens. E o pedágio de 100%, ele é aplicável a todos os segurados, sendo que os requisitos de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem, também tempo de contribuição mesmo, 30 anos para a mulher e 35 para os homens. E essas mudanças anuais, elas vão até quando, né? Tem uma idade mínima que deve ser alcançada, a senhora até citou aí, né? Os 57 anos e os 60 para mulheres e os 60 para homens, é isso? Isso, esse no caso da regra de transição de pedágio 100%. A regra de pontos que a gente falou no início, ela vai gradualmente, ano a ano, sendo alterado, tá? Para a mulher, ela chega ao máximo de 100 pontos lá em 2033, então daqui 10 anos. E para homem, o máximo que ele atinge é de 105 pontos em 2028. E aí a gente tem as outras regras de transição também. Por exemplo, a regra de idade mínima progressiva, que é um outro tipo de regra de aposentadoria, também foi modificada nesse ano de 2023. Então, acresceu 6 meses na idade tanto do homem quanto da mulher. Para a mulher, então, nessa regra, 58 anos de idade, e para homem, 63 anos de idade, também com 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 anos de tempo para homem. Doutora, a revisão para a vida toda que foi aprovada recentemente, né, na reta final ali do ano passado, ela de que forma ela influencia na aposentadoria das pessoas para esse ano? Ela pode influenciar em muito, mas lembrando que essa revisão da vida toda ela é aplicável somente para as pessoas que se aposentaram antes da reforma previdenciária, então antes de novembro de 2019. E é importante essa nossa nova regra de revisão, mas deve ser analisada a cada caso. Tem que fazer cálculos. Por quê? Porque nem para todo mundo vai ser benéfica essa revisão. Então, para algumas pessoas pode até diminuir o valor médio mensal da aposentadoria. Lembrando que essa revisão da vida toda, né, para quem ainda não está sabendo que o STF julgou, é a revisão que modifica o tipo de cálculo. Então, a regra atual que nós temos, nós consideramos para a média da aposentadoria somente a partir dos valores de julho de 94, quando foi efetivado o Plano Real no Brasil. E através da revisão da vida toda, a gente consegue abranger também, dentro da média da aposentadoria, esses períodos, tempo de contribuição anteriores a julho de 94.
o que significa que aqueles aposentados que tinham contribuições altas antes de 1994, normalmente, né, como eu disse, cada caso é um caso, mas normalmente a média final da aposentadoria pode aumentar, triplicar, quadruplicar e assim por diante. Então, vale a pena mesmo, de repente, fazer essa análise, né? E ter só para a gente frisar isso aqui, ter só a idade de 65 anos, por exemplo, não vale mais para aposentadoria? A pessoa chegou aos 65. Sim, as regras de transição, né, como a gente disse, idade de 50%, 100%, idade mínima progressiva, regra de pontos, são regras de transição, como a gente gosta de colocar entre os termos, como se fossem regras que ficam em cima do muro. Não são as regras antigas, antes da reforma, e também não são as regras atuais. É um modo de não prejudicar tanto o segurado. E elas vêm para substituir a aposentadoria por tempo de contribuição, que existia antes da reforma e hoje não existe mais, somente através dessas regras. Mas ainda existe a aposentadoria por idade. E daí sim, 62 anos para a mulher e 65 anos para homem, sendo 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 20 anos para o homem. Tá certo. Doutora Paola, muito obrigada pelas informações, acho que já ajudou bastante. O que a gente está vendo aqui é que hoje não tem jeito, né? Tem que sentar e ver caso a caso, porque está bem complicado esse posicionamento aí do INSS, porque tem várias situações, né? Tem aquelas pessoas que já contribuíram todo o tempo, mas não tem idade, tem gente que tem idade, mas não tem o tempo de contribuição, pode aposentar só por idade, tem aqueles que já aposentaram lá atrás, antes da reforma, e que podem revisar, podem ganhar muito mais do que estão recebendo hoje. Enfim, pelo jeito não tem como escapar, né? Ou senta no INSS, ou senta com um advogado de confiança e rever tudo isso, porque está bem complicado, né? Exatamente, é muito importante fazer análise de cada caso, porque às vezes uma pessoa ela tem direito a várias regras de aposentadoria, algumas regras mais cedo, outras daqui a alguns anos, só que através dos cálculos nós vamos definir então qual que vai ser a mais benéfica a longo prazo. Então isso é muito importante de ser analisado a cada caso. Tá certo. Obrigada, doutora Paola. Obrigada, eu que agradeço. Ótimo dia. Pânios Londrina 10h55. Complicado esse negócio de aposentar, hein? É bem Pelo amor. burocrático para Dá entender. um nó na cabeça. Não é simples.